E aí pessoal, tudo bem aí? Sejam muito bem-vindos, vocês estão no curso Acton. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Miranda, eu fui aprovado no 27º exame de ordem e desde então eu venho auxiliando outros alunos a também conseguirem a tão sonhada aprovação. Bom, sem mais delongas, nós vamos tratar hoje sobre um assunto muito importante para a sua prova. Ela foi cobrada inúmeras vezes já no exame para o pessoal de Direito Constitucional. Nós vamos falar hoje sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Bom, hoje nós vamos tratar rapidamente sobre alguns aspectos gerais da ação direta de inconstitucionalidade. Eu peço que você já separe aí um bloco de notas, um papel, uma caneta para você anotar algumas coisas importantes que nós vamos abordar nessa aula. Vai ser só uma aula de revisão com alguns pontos específicos sobre essa ação. Espero que ajude você a entender um pouquinho melhor sobre o que se trata a ação direta de inconstitucionalidade. Em uma aula futura nós vamos tratar sobre a estrutura de peça, a marcação de código e vamos estruturar uma ação direta de inconstitucionalidade com vocês. Então, sem mais delongas, já peço desculpas também pelo cenário aqui atrás, por conta da pandemia que nós estamos vivendo, não podemos ir ao estúdio, então a gente improvisou aqui no meu quarto mesmo, o áudio também não é dos melhores, mas o que importa é o conteúdo, então vamos lá. Bom, ação direta de inconstitucionalidade. O que visa essa ação de inconstitucionalidade? Aqui na tela vocês vão ver aí um resumo. Ela busca a análise de compatibilidade de uma lei ou ato normativo, seja ele federal ou estadual, em relação a um parâmetro de controle cabível. E aí esse parâmetro ele pode ser tanto federal quanto estadual. Vejamos, se ele for um parâmetro federal, ele se trata ali de um bloco de constitucionalidade. E esse bloco de constitucionalidade é composto pela Constituição, pelas emendas constitucionais e os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e foram aprovados com um quórum de emenda constitucional. Beleza? Bom, se nós temos o federal, que é o bloco de constitucionalidade, do lado estadual, o parâmetro para análise do controle de constitucionalidade é a Constituição Estadual. Bom, vamos tentar entender mais ou menos como que funciona isso. Nós temos um parâmetro de constitucionalidade e uma norma a ser analisada de acordo com aquela Constituição. Ou o bloco de constitucionalidade no âmbito federal ou a Constituição Estadual. Lembrando lá da pirâmide de Kelsen, nós temos no topo a Constituição Federal, o bloco de constitucionalidade, e todas as normas que vêm, e todas as leis ou atos normativos abaixo dessa Constituição, elas devem estar de acordo com o que versa, ela não pode destoar do que versa lá na Constituição. Então é importante que vocês tenham em mente que nós temos ali uma lei, ou um ato normativo que já passou por todo aquele controle de constitucionalidade prévio, ele foi aprovado por todo aquele controle de constitucionalidade prévio, foi promulgado, mas mesmo assim padece de inconstitucionalidade. O que nós vamos fazer? Essa norma ela deve ser analisada de acordo com a Constituição e se destoar do que é previsto no bloco de constitucionalidade, ser declarado inconstitucional. Algo muito importante que vocês precisam prestar atenção é referente ao princípio da contemporaneidade. O que significa isso? As normas, as leis e atos normativos, elas devem ser analisadas de acordo com a Constituição vigente à época de sua edição. Ou seja, uma norma que tenha sido editada após a Constituição de 88, ela deve ser analisada a sua constitucionalidade de acordo com a Constituição de 88. Normas anteriores à Constituição de 88, elas não são discutidas a sua constitucionalidade ou não. O que é discutido é a sua recepção pela Constituição atual ou não. Nós temos um exemplo não tão recente, mas aconteceu ali por volta de 2016, que foi a lei do impeachment.
Foi discutido ali não a sua constitucionalidade, porque a lei é de 1950, então deveria ter sido discutida a constitucionalidade de acordo com a Constituição vigente, se eu não me engano, é a Constituição de 46. Sendo essa análise feita em 2016, nós não podemos discutir mais a constitucionalidade dela, porque a Constituição vigente é posterior à edição da norma. Nós vamos discutir então a recepção ou não dessa lei perante a Constituição de 88, ok? De acordo com o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição, cabe ao STF processar e julgar as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Mas o que vem a ser a lei ou ato normativo? Lá no artigo 59 da Constituição, e eu peço que vocês já abram lá a sua Constituição nesse artigo para acompanhar aqui com a gente, ele fala que as leis, deixa eu até abrir aqui com vocês, ele fala o seguinte: o processo legislativo compreende a elaboração de as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Ou seja, quando o artigo 101, quando o artigo 102, inciso 1, a linha A da Constituição fala em lei, compreende-se tudo o que está disposto aqui no artigo 59. E quando ele trata de ato normativo, o ato normativo são, o próprio nome já diz, são atos que possuem caráter de norma, caráter normativo. São resoluções, regimentos internos, deliberações de natureza administrativa dos tribunais, tudo bem? Então não tem muita complicação. Fugiu disso, não pode ter esse controle de constitucionalidade. Como nós identificamos um vício de inconstitucionalidade? Toda norma inconstitucional, ela é inconstitucional por ter um vício de inconstitucionalidade. Esse vício ele pode acontecer por omissão, ou seja, o poder legislativo ele foi omisso na sua função principal de legislar sobre aquele assunto, ou então pode ser por ação. Foi feita uma ação, uma norma, uma lei que possui algum vício ali de caráter formal, material, de decoro parlamentar, e nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente e vamos nos atentar agora ao vício por omissão. Para tratar sobre vício de omissão, nós precisamos levar em consideração que temos normas constitucionais de eficácia plena, ou seja, aquelas normas que não precisam de nenhum tipo de complemento, as normas constitucionais de eficácia contida, e aqui o que vai interessar para a gente são as normas constitucionais de eficácia limitada. Essa norma constitucional de eficácia limitada precisa ter uma norma complementar que regulamente essa primeira norma. E como que a gente consegue identificar uma norma constitucional de eficácia limitada? Normalmente é um dispositivo ali da Constituição, onde no final do dispositivo ele traz a palavra na forma da lei. Nós temos um exemplo aqui, ele é bem clássico, lá no artigo 7º, inciso 23 da Constituição, ele fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, etc. Inciso 23, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Se nós não tivermos nenhuma lei que estabeleça as condições para se cumprir esse dispositivo constitucional, nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, onde houve uma omissão do Poder Legislativo em criar uma norma que regulamente esse dispositivo. Beleza? Tendo isso em mente, nós vamos para o próximo tópico aí de vícios de constitucionalidade, onde temos os vícios por ação. Dentro desses vícios por ação, temos várias subdivisões dele, mas nós vamos nos atentar só ao que a OAB vem cobrando nos últimos exames, tá? Porque não tem previsão de que eles extrapolem o que é cobrado hoje. Então, por ação, nós temos os vícios de constitucionalidade formal, material e quebra de decoro parlamentar. É muito importante que para sua prova você vá já sabendo qual é a diferença, dos
dos vícios formais para os vícios materiais, que é onde mais cai questão e tese de peça para o seu exame, ok? Então vamos lá. Vício formal, ele envolve o procedimento na elaboração da lei ou ato normativo, ou seja, nós temos um procedimento para a elaboração das leis e esse procedimento é quebrado, seja porque precisava-se de um quórum e não foi atingido, seja porque deveria ser feito por um ente competente e foi feito por outro. E nós temos também o vício material, que nada mais é do que um choque entre o conteúdo, a matéria da lei e a Constituição. Tudo bem? Então vamos lá. Só para retomar aqui, nós temos o vício formal, que é um vício procedimental, ou seja, não foi atingido certo quórum, foi feito por pessoa que não deveria. Vamos supor que seja um conteúdo de competência exclusiva ali do presidente da República e quem propôs aquele projeto de lei foi um deputado, um senador. Isso é um vício formal, porque nós temos ali a regulamentação de que aquele conteúdo é específico de propositura do presidente da República e foi feito por pessoa diversa, ok? Vício formal. Vício material, nós temos ali um projeto de lei que visa coibir ou proibir qualquer tipo de manifestação de acordo lá com o artigo 5º da Constituição. Esse projeto de lei é um projeto inconstitucional por vício material, porque ele viola claramente um dispositivo da Constituição. Onde que nós conseguimos identificar aí esses vícios? Normalmente os vícios materiais, eles estão ali dentro do artigo 5º, 6º, 7º da Constituição, que são os direitos fundamentais, e os vícios formais vocês vão encontrar normalmente entre o artigo 21 e 24 da Constituição. Depois dê uma lida nesses artigos, é muito importante. Onde costuma ter uma pegadinha, que o pessoal costuma confundir entre vício formal e vício material. Quando nós temos uma lei editada por um Estado e o conteúdo dessa lei é de competência exclusiva da União. Normalmente as pessoas costumam se confundir porque em razão da matéria, aquela lei deveria ser de competência privativa da União. Só que, por mais que em razão da matéria ela tenha que ser de competência da União, se há um vício de competência, é um vício formal, não material. Tudo bem? E indo ali para o último tipo de vício por ação, nós temos a quebra de decoro parlamentar, que é um vício na subjetividade de quem votou a lei. Ou seja, como que a gente pode explicar isso? A pessoa ali o deputado ou o senador que foi votar um projeto de lei, ele não votou de acordo com a consciência dele, ele recebeu alguma propina para que votasse de acordo com o interesse alheio, ou seja, ele colocou os interesses pessoais acima do interesse da população. Finalizando aqui, algo muito importante para vocês terem anotado também são os efeitos da ação direta de inconstitucionalidade. O que ela gera? Nós temos primeiro o efeito de coisa julgada. Então, uma vez decidido que aquela lei, aquele ato normativo é inconstitucional, não existe rediscussão sobre a mesma matéria. Beleza? Próximo efeito, efeito erga omnes. Então é um efeito que vale para todos, não é só um efeito entre as partes, é um efeito que vale para toda a coletividade. Efeito ex tunc. Por que ex tunc? Os efeitos eles retroagem até a data da edição da norma, ou seja, a norma é declarada nula. Se ela é declarada nula, é como se nunca existiu, portanto todos os seus efeitos eles retroagem. Existe ali uma exceção a esse efeito ex tunc que está previsto no artigo 27 da Lei 9868 de 99, que é a lei da ADI, e ele fala o seguinte, na parte final, fala que o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, pode restringir os efeitos daquela
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Bom, vamos supor aqui então que nós temos em 2020 a declaração de inconstitucionalidade de uma lei editada em 1990. Olha o tanto de tempo que se passou entre a lei, a edição da lei e a declaração de inconstitucionalidade. São 30 anos gerando efeitos jurídicos e que seria impossível você retroagir todos esses anos de eficácia jurídica para declarar ela nula e ter que retroagir todos os efeitos. Então, para que não ocorra isso, buscando sempre a segurança jurídica, de acordo lá com o artigo 27, esses efeitos eles podem ser fixados a partir de outro momento, ou do trânsito em julgado, ou de algum outro momento que o Supremo Tribunal Federal achar que deve. Então é isso, pessoal. Aqui são alguns pontos da ação direta de inconstitucionalidade que eu acho que vale a pena nós revisarmos. Lembrando que na próxima aula nós vamos trazer a estrutura da peça e fazer uma peça com vocês. E vamos fazer isso ao longo das semanas com as peças mais importantes. É um conteúdo de revisão para vocês que vão prestar esse próximo exame da ordem. E para a próxima aula eu peço que vocês já separem aí quem não marcou o vademecum, óbvio, quem já marcou não vai fazer isso, mas quem ainda não tem vademecum marcado, separe aí seu vademecum atualizado, uma caixa de clips colorido e lápis de cor. Nós vamos separar os tópicos ali da sua peça por cor e vamos fazer algumas marcações das partes mais importantes, de acordo sempre com o que está autorizado pelo edital da OAB. Então, se você gostou desse conteúdo, já clica ali no like, se inscreve no canal, clica ali no sininho para receber as notificações e segue a gente aqui nas redes sociais, beleza? Tá se preparando para o próximo exame de ordem, então vem com a gente. Tchau!